E fala, fiel. Terça-feira agitadíssima no Corinthians hoje, hein? E o Chico trouxe tudo: novo gerente, Memphis, retornos no campo. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aqui embaixo no comentário a sua opinião. E se você quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube, ganhar em dólar, diretamente da sua casa, o primeiro link da descrição. Bora pro vídeo! Aprovou por unanimidade o parecer para a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do clube. Isso significa que o cara está banido do Parque São Jorge e de todas as suas, possibilidades, ele que é membro do CORE por ser, ou era, por ser um ex-presidente, fica sendo um membro vitalício, isso vale para o Duílio também. E o Andrés, por conta de irregularidades no uso do cartão corporativo, que é o que até agora tem a denúncia apontada, exatamente para esse fato, fez com que o Conselho de Ética aprovasse esse parecer para a expulsão. Mas isso ainda depende de uma aprovação no Conselho Deliberativo, que é para onde vai agora essa sugestão do Conselho de Ética. Só que isso precisa ser votado e os conselheiros podem acatar ou não, ou podem entender que ele merece uma suspensão, uma advertência, uma multa, sei lá, algum outro tipo de coisa, mas se eles concordarem com a expulsão, aí sim, depois disso só, o André Sanches estará banido do clube. Tem outra informação importante de bastidores, porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, acaba de pedir licenciamento do cargo por tempo indeterminado. A gente está acompanhando essa guerra política entre o Tuma e o Osmar Stabile, e agora o que motivou isso foi que o Tuma, segundo ele, está tentando votar a reforma do estatuto, que tem várias medidas, entre elas do associado poder escolher o novo presidente, mas tem outras questões nessa reforma. Segundo ele, o Stabile vem impedindo isso de acontecer. O Stabile afirma que o Tuma é um cara que tem plenos poderes e que muitas vezes quer mandar no clube e interferir em questões da diretoria. Então eles estão nessa guerra política que vocês têm acompanhado, inclusive nas últimas reuniões do Conselho. Só que agora o Felipe Isabella, que é membro do CORE, ele fez um pedido judicial para uma liminar para suspender a votação da reforma do Estatuto, que aconteceria agora, dia 18 de abril, se eu não me engano, no sábado. E com a suspensão, por conta dessa liminar, o Tuma falou, chega, segundo ele, o Stabile está usando um terceiro para impedir a votação, então eu vou me afastar e vou me licenciar do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Com isso, Leonardo Pantaleão, que era o primeiro vice, assume interinamente aí a presidência do Conselho. Que loucura, hein? Tudo que o Corinthians não precisa é a continuidade dessa guerra política entre Tuma e Stabile, porque isso pode sim trazer reflexos, como já trouxe ano passado, com o impeachment, enfim, é uma disputa de vaidade, de poder ali dentro que não colabora para nada em relação ao clube. Vamos lá, outra informação de gabinete. Júlio César está de volta ao Corinthians. Estou falando do goleiro multicampeão pelo clube, aquele mesmo campeão brasileiro em 2011, que depois em 2012, durante a Libertadores, acaba perdendo a titularidade para o gigante Cássio. E a partir dali o clube ganha os seus principais títulos e o Júlio César fazendo a sua trajetória mesmo como um goleiro reserva, mas ele foi super importante, por exemplo, no Brasileirão de 2011, entre outros títulos que ele conquistou estando no Corinthians, é dos maiores vencedores da história. Mas você sabe, ele encerrou a carreira no Red Bull Bragantino, ficou 2 anos lá como jogador e depois acumulou a função de um gerente esportivo, um diretor de futebol e ficou mais 7 anos no cargo, totalizando 9 no clube de Bragança Paulista. Um cara que se especializou, que estudou muito gestão de futebol e licença para treinador, inclusive. Ele se preparou para o desafio, estava realizando um trabalho muito interessante no Bragantino, mas agora volta ao Corinthians para exercer o cargo de gerente de futebol. Ele será um parceiro do Marcelo Paz, que na verdade será o seu chefe, que é o executivo, é o chefe da pasta, mas o Júlio César terá a incumbência
de seguir atuando num departamento muito, muito importante. E de que maneira? Eu tenho dito, cara, que a ausência, a saída do Fabinho Soldado, que foi lá para o Inter, ela causou um prejuízo no seguinte sentido. O Marcelo Paz é um cara que foi presidente do Fortaleza e é um cara que tem boa relação com jogadores e tem um vasto conhecimento de futebol. Mas ele não é da bola. Ele é um cargo mais. Ele é um cara mais de gabinete, é um cara mais burocrata, é o cara que faz o contato com treinadores, é o cara que, obviamente, tem o contato com os jogadores, mas ele é um cara de processos estabelecidos dentro da função de um executivo de futebol. E o Fabinho, por ter sido jogador e ter uma influência muito grande no elenco, ele se ausentou e deixou essa figura meio vazia. Embora o Marcelo consiga fazer isso e tenha a presença de vestiário, ele não é necessariamente o cara para isso, para fazer o elo entre os jogadores e a diretoria. O cara agora é Júlio César, que conhece o clube, foi jogador, conhece alguns atletas e agora terá esse conhecimento ainda mais para fazer esse meio de campo. E você precisa dessa figura, do ex-atleta que está ali como uma liderança, respaldando a diretoria, porque o cargo dele é diretivo, mas ao mesmo tempo tendo a noção do que são os anseios de um jogador, de um atleta profissional de futebol. Então, acho que acerta o Corinthians, um cara de uma retidão, um caráter, todo mundo gosta do Júlio César no meio e é um cara muito competente, muito competente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no ano passado, no podcast que eu tenho com o Denilson, e fiquei impressionado com a capacidade que ele tem cognitiva, de entendimento das coisas, do estudo que ele tem, de poder desenvolver um trabalho de futebol. E agora no Corinthians, né, ele vai estar em casa como sempre esteve. Então acho que foi uma belíssima contratação aos 41 anos. Júlio César está de volta ao timão. O treinamento, vamos falar do treinamento. O treinamento mostrou algumas novidades. Tá todo mundo perguntando do Caio César. Finalmente ele começou a participar da transição física, treinando com bola, para poder estar à disposição, talvez não na quarta-feira contra o Independiente Santa Fé, mas quem sabe no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, que é o Vitória fora de casa, se eu não me engano. Isso. Então, o Caio César está prestes a voltar. Vamos ter que aguardar, mas ele está voltando e vai completar um mês que ele se ausentou do Corinthians por mais uma lesão. Outro que voltou aos treinamentos é o Pedro Milans, lateral direito, recuperado de uma entorse no tornozelo. E essa informação é importante porque a gente até falava isso no pós-jogo. Com a expulsão do Mateuzinho, o Milans machucado, será que o Jacaré teria uma chance? Talvez agora não mais, né? Mas muita gente me questionou isso na live e eu falei, cara, agora é que a gente vai ver. Porque o Corinthians contratou um jogador para ser reserva do Mateuzinho, que está machucado. Então, talvez o Jacaré receba uma oportunidade. Sempre que chega um treinador novo, né, tem essa possibilidade. Ele jogou muito pouco, realmente, até aqui. Mas, ao que tudo indica, o Milans tem se recuperado. Não que ele seja o supra-sumo, a solução por ali, mas, enfim, é da posição. No derby, depois da expulsão do Mateuzinho, quem entra por aquele lado é André Carrilho. Mas, por ser um clássico, segundo tempo, o Carrilho usou da experiência para fechar aquele corredor. Não sei se começando um jogo contra o Vitória no Barradão. Então, a tendência é que o Pedro Milans, se ele trabalhar durante a semana numa boa, ele jogue lá no sábado. Até porque no jogo contra o Santa Fé pela Libertadores, o Mateuzinho está à disposição. Né? Ele e o André, que foram expulsos pelo Brasileiro, e eles não jogam no sábado contra o Vitória. Outro jogador que está participando do treino, vejam só, é Alex Santana. Confirmado pelo diretor Marcelo Paz, ele foi reintegrado depois de uma conversa com o Fernando Diniz e aval do Osmar Stabile para que ele fosse reintegrado. Ele foi afastado pela comissão técnica do Dorival Júnior. O clube recebeu algumas propostas, ele não se interessou em sair, ele estava emprestado para o Grêmio no ano passado, ele também perdeu espaço no próprio Grêmio, começou bem, mas o Grêmio contratou outros jogadores no segundo semestre e ele não jogou mais, volta para o Corinthians e de repente vai treinar em separado. O Diniz, quando chegou, tem um entendimento de que ele pode ser útil, conhece o jogador, conversou com a diretoria e ele agora está reintegrado. O camisa 80 é o Alex Santana, que chegou, se emocionou na coletiva, dizendo que era corintiano, que tinha um sonho de jogar no Corinthians. Chegou muito bem, vocês vão lembrar, ele fez uma sequência de jogos muito boa, com intensidade, preenchendo todo o espaço no meio-campo, em que todo mundo imaginava, caramba, o cara chegou para ser titular. Ele teve uma lesão e nunca mais foi o mesmo.
E nem foi uma lesão tão grave assim, mas ele se machucou, saiu do time e quando ele voltou ele não conseguiu ter a mesma intensidade. Vamos ver agora nas mãos de Fernando Diniz, que tem o hábito, né, de recuperar alguns jogadores. E para fechar, o Memphis Depay continua gerando polêmica, né? Porque ele fez aquela postagem enigmática no final de semana. Depois ele fez uma outra postagem com toda a sua trajetória, o quanto ele se importa com o clube. Eu não estou aqui ironizando, tá? De todas as pessoas que eu converso próximas ao Memphis, tem esse entendimento de que ele é um cara que quer mudar as coisas, que ele quer ficar, que ele quer renovar o contrato, que ele quer ajudar, que ele quer jogadores com outro nível de inteligência, que ele quer melhorar as coisas no clube. Ele tem essa mentalidade. Mas ele não está jogando por conta de uma lesão e, obviamente, sabemos também que ele tem o foco de jogar pela seleção holandesa na próxima Copa do Mundo, e é direito dele. Inclusive, ele volta para a seleção depois de jogar no Corinthians. E ele, machucado, chegou a dizer que fez um esforço para jogar no derby, o que muito me estranhou, porque pela lesão de grau 2 que ele teve no músculo da coxa, ele voltaria no final do mês de abril, não faria sentido ele jogar o derby. Mas ele disse que tentou e por alguns motivos não conseguiu. Existe uma crítica velada aí a processos, a funcionários do departamento médico, na verdade nem tão velada assim, né, quando ele faz esse tipo de manifestação, que também não colabora, é verdade, ainda mais às vésperas de um clássico, porque a gente sabe que tudo que ele fala gera uma repercussão enorme, então o nome dele está circulando aí por uma possível renovação ou não, não sei se ajuda ele fazer esse tipo de postagem pública. Enfim, esse é o Memphis, né? O Memphis Depay é assim, ele é um cara midiático, ele é um cara que usa a rede social, ele é um cara que fala mesmo que está errado e esse é o pacote Memphis Depay. Agora, a tendência é que ele volte em maio, mas ele está acelerando ou tentando acelerar esse processo e por isso o Fermín Valera, que é um fisioterapeuta espanhol que tratou com o Memphis na Espanha, em Madrid, na seleção holandesa, que tratou inclusive a tendinopatia patelar do Rodrigo Garro quando ele esteve um período na Espanha, um especialista na área, porque não só o Memphis se recupera de uma lesão muscular, como também tem dores no joelho. Então este fisioterapeuta está agora no CT Joaquim Grava para acompanhar essa reta final de preparação do Memphis e poder encaminhá-lo no seu retorno ao Corinthians, mas também para a seleção holandesa. O diretor Marcelo Paz, inclusive, comunicou isso ao torcedor, de que esse profissional estava sendo integrado para que ele pudesse acompanhar mais de perto, junto do departamento médico do Corinthians, a lesão e a recuperação de Memphis Depay. É uma novidade, né? O Memphis ele tem esse tamanho, essa capacidade, né, de indicar profissionais, essa liberdade de poder fazer isso. O clube se submete, mas ao mesmo tempo não vê problema, entende como algo natural, até porque é um cara que conhece o Memphis, tratou ele na seleção da Holanda, tratou ele em Madrid e pode tratá-lo agora no CT Joaquim Grava. É interesse do Corinthians que ele se recupere o quanto antes para que ele possa ajudar antes da Copa. A minha pergunta é se ele vai conseguir estar com a cabeça no Corinthians antes da Copa do Mundo. E isso não é uma crítica, é uma constatação de um cara que passou o ciclo inteiro sonhando com essa Copa do Mundo e ele não quer correr o risco de ficar de fora. Mas quem sofre com isso é o Corinthians, que talvez não tenha o Memphis nas suas plenas faculdades técnicas e físicas para desenvolver o futebol dele no Corinthians, porque ele não quer se machucar, falando a grosso modo. A renovação, até onde eu sei, está na mesa dele, a proposta de renovação com outros valores, mas também com aporte de patrocinador, com um contrato um pouco diferente desse muito mais, né, vantajoso que ele tem hoje, e ele não respondeu ainda e acho que nem vai responder. Vai esperar uma Copa do Mundo para ver se ele se valoriza, daqui a pouco ele chama a atenção de algum outro clube que lhe pague aquilo que ele quer receber. Então é natural que ele espere. O Corinthians quer tentar fechar essa renovação antes da Copa, e o Memphis, obviamente, vai cozinhar o Corinthians para responder só depois da Copa, se ele tiver alguma coisa melhor ou não. Memphis Depay sempre gerando aquele zum, aquela polêmica. Agora eu quero ouvi-los. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. Inscreva-se no canal.